Boa noite, muito carinhosa, um abraço afetuoso, um abraço muito carinhoso e fraterno a todos aqueles que estão aqui para assistir e prestigiarem a nossa conversa. Eu fico tão feliz quando venho aqui ao NEC, que estamos vivenciando um processo de transição. Iremos morar em Natal, estamos morando em Natal basicamente. Então assim, fico com aquela saudade grande de todos vocês, espíritos encarnados e desencarnados. Aí assim, revejo a cada uma e quero abraçá-los afetuosamente. Sejam bem-vindos à nossa casa e que possamos pedir a Deus e aos anjos de luz a nos abençoarem, que possamos com tranquilidade conversarmos sobre a temática As Mulheres Têm Alma. Eu estava pesquisando sobre a temática e encontrei esse texto que foi publicado na Revista Espírita, janeiro de 1866. Essa Revista Espírita era publicada na França. E Allan Kardec foi o autor do tema do artigo As Mulheres Têm Alma. O que é que a gente imagina ou que a gente compreende sobre o que é ter alma? Quando eu era pequena, eu morria de medo de alma. Olha a alma! Aí todo mundo morria de medo da alma, como se a alma fosse o espírito desencarnado. Então a gente não compreende às vezes muito bem o que é a alma. Mas ao lermos o livro dos Espíritos, nós vamos encontrar das questões 134 até 146 falando sobre isso. O que é a alma? A alma é o espírito encarnado, da qual o corpo é a morada. Então, assim, nós espíritas compreendemos que a alma é o espírito encarnado e o espírito é aquele que é o espírito, é o desencarnado, não é? E aí, nesse caso, é muito interessante a gente falar que a alma vivante, a alma viva, aquele que vive, que está no corpo, na carne. Pois bem, então eu vou usar uma outra metodologia para falarmos sobre a temática. Vou pedir permissão para ir lendo alguns trechos do texto, do artigo que foi escrito por Allan Kardec, e irei fazendo as minhas considerações. Tá bom assim? Então, assim, As Mulheres Têm Alma é o título do artigo que Allan Kardec publicou em 1866. Que período era esse? 1866, no mundo, no Brasil, o que vivíamos, como que podemos compreender e pensar sobre o que era o contexto econômico, social, político, não é? E, assim, e principalmente, quando ele vai afirmar sobre a temática, que período era esse? Vamos tentar, ao longo dessa noite, da palestra de hoje, conversarmos sobre isso. O texto começa assim. As mulheres têm alma? Sabe-se que a coisa nem sempre foi tida por certa, pois, ao que se diz, foi posta em deliberação no concílio. Então, em 585, foi convocado um concílio. O concílio é uma assembleia enorme, reunida por convocação. E até antes do século XVIII, XIX, por aí, os concílios, eles eram convocados pelos imperadores, pelos reis, depois é que passam a ser convocados pela Igreja Católica. E esse concílio de 585, um dos grandes temas, uma das grandes questões era essa. As mulheres têm alma? Puxa vida, não é? Há alguns que querem dizer que foi um equívoco de tradução, que não é possível, mas e quando eu fiquei questionando, puxa, será que de fato foi posta essa ideia mesmo? Mas eu confio em Kardec, quando ele diz assim que foi posta essa discussão em deliberação no concílio que aconteceu em 585 na Gália. E em 585 era que momento? Um momento em que a Igreja Católica predominava. Nós temos a Idade Média, que vai predominar, nós vamos a 10 séculos de Idade Média. A maioria dos historiadores diz que vai do século V ao século XV, toda a Idade Média. É claro que nós vamos ter o declínio, a Idade Média alta, a Idade Média baixa. Vamos ter como filósofos desses dois períodos
Tomás de Aquino e Santo Agostinho, que vão discutir justamente sobre isso, o ente, a essência, que é uma obra de Tomás de Aquino, se não me engano, e nesse sentido a discussão é grande. A gente sabe que o predomínio da Igreja Católica durante toda a Idade Média foi muito grande, sem querer aqui discutir a questão de quem está certo ou errado, mas sabemos que a Igreja Católica eram os grandes bancos que emprestavam dinheiro aos senhores feudais, que determinavam as condutas, as regras, como se devia. Então, esse concílio de 585 vai acontecer justamente no início, basicamente, da Idade Média. E aí ele diz assim: a negação ainda é um princípio de fé em certos povos. Sabe-se que grau de aviltamento essa crença as reduziu na maior parte dos países do Oriente. Embora hoje os povos civilizados a questão esteja resolvida em seu favor. Ou seja, ele vai dizendo, Kardec, que já está resolvida a questão. Então nós temos alma. Aqui no Brasil colonial brasileiro, por exemplo, eu particularmente considero o Brasil colônia de 1500 a 1822, quando vamos ter o Império. Como era que as mulheres eram consideradas? Os índios, os negros, era muito questionado que os negros não tinham alma, os índios não tinham alma, que as mulheres não tinham alma. As mulheres, elas viviam para os seus maridos. Qual o objetivo da função da mulher no Brasil colonial? Cuidar, a procriação, dar à luz aquele filho que posteriormente iria também estar no poder, e cuidar da casa dela. Ela tinha algumas escravas, que as escravas já foram chegando antes do período, os escravos foram chegando já antes do período imperial. Agora o predomínio maior do período da escravidão vai ser no período imperial. A Lilda Ribeiro, num livro sobre educação brasileira, ela vai falar assim, como era que as mulheres se comportavam, as mulheres do Brasil colônia. Então, o prazer sexual não era permitido, porque a Igreja Católica não permitia. A mulher era para ter filhos, não era para ter prazer sexual. De modo que na noite que o marido e a mulher deitavam e o copular, era um Deus não sacuda. Fechavam-se todas as janelas, apagavam-se todas as luzes, a mulher ficava com aquela roupona comprida, aí tinha um lençol que tinha um orifício, onde o homem iria copular através daquele orifício para encontrar o órgão sexual da mulher. Então a gente vai perceber o quê? Que há um preconceito muito grande do corpo, sobre o corpo. O corpo me pertence. E nesse sentido, o corpo é meu, eu posso tratá-lo da melhor forma possível, que é a morada do Espírito, como diz o Livro dos Espíritos. E o homem mandava, e hoje os homens ainda querem mandar. Eu penso que o papel ainda não mudou muito não. Mudou bastante, mas não o suficiente. Ainda há homens que acreditam que o papel social da mulher é cuidar mesmo dos filhos. Mas Emmanuel vai nos afirmar no Consolador que o papel da mulher é educar os filhos. Não que o homem não possa também contribuir. O homem pode contribuir sim. Jean-Jacques Rousseau, um grande filósofo francês e educador, também vai dizer: a primeira educadora é a mulher. De fato, nós carregamos em nosso ventre as nossas crianças, os nossos filhos, aqueles que podem ter seus filhos, por 9 meses. E as pesquisas científicas afirmam que aquela criança já ouve a mãe, o carinho da mãe, o afeto da mãe, conversa, o sentimento que a mãe tem por ela. Então, a conversa que a mãe tem muitas vezes com ela ainda no ventre. De modo, a mãe de fato é a primeira educadora. Que coisa boa! Mas vamos ver adiante no texto sobre as diferenças, as desigualdades, o que é que Kardec vai dizer sobre isso. E, nesse sentido, vamos adiante. Então, e aqui no Brasil, em 1866, quando Kardec publicou esse texto? Alguns anos depois, Kardec desencarna. E quem é que vai prosseguir os trabalhos? A Marie, a esposa de Allan Kardec, vai dar uma grande contribuição à continuidade da doutrina espírita. Aqui no Brasil, em 1866, nós estávamos vivenciando o período imperial brasileiro. A história, nos livros acadêmicos que eu tenho pesquisado, tenho afirmado que as mulheres burguesas
do Brasil imperial, elas tratavam como o homem, a mulher era para procriar e não poderia ter prazer, os homens procuravam as negras para terem esse prazer, e ficava um espaço reservado na casa onde a mulher sabia que aquele homem procurava outra mulher. A mulher sabia que aquele homem procurava outra mulher, e para que ela se sentisse mais segura, ela cometia atrocidades contra essa mulher, que era amante do Senhor. Ela quebrava os dentes, mutilava dedos, cortava o bico do peito. A história nos relata isso. De modo que, assim, conforme a classe social da mulher, a forma como ela vai ser encarada ou vai ser tratada, também isso modifica. E, assim, continuando, né? A mulher não poderia aprender a ler e escrever. Primeiro no Brasil colonial, vão ser as prendas domésticas. E as prendas domésticas para quem? As prendas domésticas para as mulheres burguesas, porque as índias e as escravas, a educação era na própria labuta diária, no campo, arando, trabalhando nas senzalas, na casa do Senhor e etc. Aí aqui em 1866, 1860, é publicado no Brasil o primeiro livro espírita, em 1860, e foi o diretor do Colégio Francês da Corte Brasileira. O título Les Tempos sont à reverse. E em francês também foi publicado. A religião católica, durante todo o período imperial brasileiro, oficial, determinada por lei, era a religião católica. Então, esses desbravadores, os primeiros espíritas brasileiros que publicaram e trabalharam para a doutrina espírita, sofreram muito preconceito e foram muito demais, não conseguiram quase dar continuidade, mas se reuniram, se organizaram e foram adiante, né? Continuando aqui, a gente vai ver assim, e essa mulher espírita nesse contexto todo, qual o papel dela e como ela deve se portar? Porque muitas vezes aqui na casa espírita nós nos abraçamos, nós queremos bem um ao outro, mas como é que nós agimos lá fora, o nosso comportamento? É claro que a gente deve pensar sobre o nosso comportamento também na sociedade, no local de trabalho. Uma irmã muito querida que trabalha na irmã biológica e irmã espiritual também, trabalha na área de saúde, disse desse jeito: minha tia, me chama de tia irmã, porque tem os sobrinhos, a gente se chama de tia. Aí assim, por que é que essa pessoa, uma médica amiga minha, é espírita e trata tão mal as pessoas lá no posto de saúde onde ela trabalha? É tão arrogante e tão ignorante. Então essa mulher espírita, ela deve divulgar essa doutrina espírita, deve dar prosseguimento e principalmente lá fora tratar com amor, com carinho, perdoar o outro, procurar perdoar. É claro, estamos todos nós que estamos aqui, estamos no caminho, estamos de parabéns, estamos buscando a perfeição e um dia chegaremos lá com certeza. Não sei se foi a Madre Teresa que disse, foi um grande espírito aí que disse que um dia todos nós seremos deuses. E acredito que atingiremos todos, a doutrina espírita diz, a perfeição. Atingiremos com certeza a unicidade do ser, né? Deus, ele é uno, ele não tem sexo, né? É a unicidade do ser que precisamos atingir. Não obstante, aí ele continua, né? O texto, não obstante, parou aqui que ele vai falar, deixa eu ver, ele diz desse jeito que agora não se tem dúvida de que a mulher tem alma. De fato, o concílio aprovou, a mulher tinha alma. Aí, continuando a leitura, desse preconceito nasceu a sua inferioridade legal, ainda não apagada de nossos códigos. Eu não vou ler o texto, são enxertos do texto que eu estou lendo para fazer a minha fala. Não obstante, o progresso das luzes resgatou a mulher na opinião. Muitas vezes ela se afirmou pela inteligência, pelo gênio e a lei, conquanto ainda considerasse menor. Depois de terem reconhecido que elas tinham alma, lhe reconheceram o direito à conquista dos graus da ciência, o que já é alguma coisa, mas sua libertação é parcial. É apenas resultado do desenvolvimento da urbanidade. Aí quando ele fala desse progresso das luzes,
porque depois da Idade Média nós vamos ter a modernidade, as luzes e etc. E nesse sentido de que a Idade Média é por muitos considerados a Idade das Trevas, e agora nós temos a ciência que está avançando, novas compreensões de mundo, de homem, a racionalidade. Agora, Deus não é a explicação para tudo, o homem passa a ter essa explicação, né? Como é que nós nos vemos, nós aqui mulheres, para nós pensarmos? Nós somos emancipadas? Como nós nos comportamos em casa? Deus disse que a mulher era para varrer casa, para fazer comida, para cuidar do menino, para não trabalhar, para fazer só atividades domésticas. Até hoje eu não sei que Deus disse isso. Então, o papel social da mulher é construído socialmente. Os homens aqui presentes repensem esse seu papel. É claro que tem mudado. Muitos homens hoje lavam a louça. Eu fico assim tão feliz de saber que meu pai foi um homem à frente do seu tempo. Meu pai, mamãe trabalhava na área de saúde, era diretora de uma maternidade da cidade onde eu nasci, e meu pai era eletricista da prefeitura. Um homem altamente intelectual no sentido da inteligência, porque ele não estudou muito, estudou até a 4ª série primária, mas naquele tempo a 4ª série primária era um grande estudo. E ele lavava os pratos, ele cozinhava a macaxeira, o peixe, fazia tapioca, deixava tudo na mesa. Mamãe, ao chegar em casa do trabalho, estava tudo pronto. Então, meu pai foi um homem extraordinário nesse sentido, porque até hoje, muitos de nós homens que eu disse masculinos, não queremos fazer uma comida, lavar um prato. Fica assim, mulher, estou com fome, vai comer, Luiz? Ah, não vou não, que é para a mulher botar no prato. Então vamos melhorar esses nossos costumes que foram atribuições sociais, que precisam ser repensadas. O homem precisa ajudar mais a sua mulher nas tarefas domésticas, em todas as tarefas. Continuando aqui, o texto de Allan Kardec. Hoje, pôr em dúvida a alma da mulher seria ridículo. Mas outra questão muito séria sobre outro aspecto aqui se apresenta, e cuja solução só pode ser estabelecida se a igualdade de posição social entre homem e mulher for um direito natural ou uma concessão feita pelo homem. Notemos de passagem. Então ele vai discutir sobre a igualdade entre o homem e a mulher. Puxa, quando eu li esse texto, eu disse, ou Allan Kardec medonho, ou Allan Kardec à frente do seu tempo, quando o papel da mulher era mais de cuidar da casa, da procriação e etc. Claro que a mulher vai saindo de casa paulatinamente. Mas Allan Kardec foi um homem extraordinário de ter escrito esse texto em 1866 e publicado na Revista Espírita. Eu cada vez mais admiro este homem, este espírito encarnado, esse espírito desencarnado. Pois é, fiquei muito feliz quando vi. Que texto maravilhoso esse. Pois bem, a igualdade, nós somos iguais ou diferentes? Não existe, pois, diferença entre o homem e a mulher, senão no organismo material, que se aniquila com a morte do corpo. Então, quando desencarnamos, o nosso corpo, essa carne, olha, nessa parte do Livro dos Espíritos, que vai de 134 até 146, diz tudo sobre o que une o corpo e o espírito, se tem algo que une. Vocês vão, a tarefa de casa vai ser dar uma lida sobre essa alma que é o espírito encarnado, que somos nós. As mulheres têm alma, têm sentimentos, como homens também, porque nós reproduzimos o que nós aprendemos com as nossas famílias. Então lá em casa, depois que meus filhos cresceram, eu tenho 2 filhos maravilhosos, graças a Deus. Depois que eles cresceram, se entenderam de gente, a gente divide as tarefas. Então as mães burguesas, desculpem pelo burguesa, elas não atribuem tarefas aos seus filhos. E eles pensam que tem serviçais a vida toda. Ainda bem que foi aprovada a legislação de que uma secretária do lar tem que ganhar o seu salário mínimo e todos os seus direitos. Porque muitas mães, a criança brinca, aí não guarda os brinquedos. Para que vai guardar os brinquedos se tem uma serviçal, se tem uma secretária do lar? Nós não educamos os nossos filhos. Então lá em casa o meu filho,
ele fica, mamãe, dos meus colegas todos, ele tem 20 anos, faz a faculdade. Mamãe, dos meus colegas, eu sou o único que lavo louça. Aí ele desse jeito, mamãe, assim também nos educou, os meus 3 irmãos, nós somos uma família bem grande. Então são 8 filhos, 5 mulheres e 3 homens. Ela nos educou, fez uma mulher aprender, ela nos anos 50, ela fez um curso, o curso de nível mais elevado que existia em Natal era técnico de enfermagem na Escola de Enfermagem de Natal. E ela fez esse curso, e ela era uma mulher destemida, debravadora, uma mulher de luta. Então ela ensinou aos meus irmãos, e também o exemplo do meu pai. Meus irmãos cozinham, lavam, passam roupa. Meu irmão Anchieta, que era delegado de uma cidadezinha lá perto de Natal, costura, a calça dele rasga, ele pega a agulha e costura, e assim, e isso não modifica em nada, assim, a sua sexualidade. E se modificar, o que que tem? Eu gosto muito de assistir as palestras de Divaldo, tenho assistido sempre quando eu estou com um tempinho livre. E ele falando sobre a homossexualidade, sobre a sexualidade do ser, ele fala sobre o afeto, que é o mais importante, o amor, o respeito, a compreensão. Deus, que é Deus, nos aceita como somos, porque nós vamos julgar os outros, não é verdade? Então, sobre as diferenças. A desigualdade, continuando a leitura de Allan Kardec, a desigualdade só existe temporariamente, num grau de adiantamento, mas todos têm direitos ao mesmo destino, ao qual cada um chega por seu trabalho, porque Deus não favoreceu ninguém à custa dos outros. Imagine se não fosse a reencarnação, como poderíamos compreender que, claro que eu estudei durante muitos anos o materialismo histórico, o marxismo, durante uns 10 anos, li várias obras escritas por Lenin, por Karl Marx, pelos outros mais. E em nenhum momento eu vejo problema. No início até eu senti um probleminha de tentar conciliar, mas não é bem assim. Depois tive a oportunidade de conhecer uma materialista histórica ferrenha, a quem admiro muito, e que esteve aqui na nossa casa fazendo um tratamento espiritual. Uma professora maravilhosa que esteve aqui. Então ela tentou tirar as dúvidas a mim sobre a questão da materialidade histórica e do espiritismo. E a gente conversou um bocado, foi muito bom. Então, com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa. Então, a doutrina espírita veio para, de fato, mostrar que a mulher tem alma, que a mulher é igual ao homem, que a mulher não era essa compreensão equivocada que durante toda a Idade Média. Aqui no Brasil, a gente vai perceber que durante a República, e nós sabemos que a República foi proclamada em 1889, né, por Marechal Deodoro de Fonseca, aprendi isso na 4ª série primária. Aí, a proclamação da República. E depois disso, a mulher começa a lutar pelos seus direitos. O direito de votar é o primeiro momento da luta das mulheres para participar da sociedade. E segundo eu ouvi dizer, a primeira mulher a votar aqui do Brasil foi aqui de Mossoró, não é? Parece-me que tem essa história. Foi a primeira mulher a votar. Alguns querem requerer esse direito para o Ceará, mas parece-me que é aqui em Mossoró que a primeira mulher a votar foi aqui da cidade. E assim, e depois em outro movimento. O outro movimento, que é um segundo movimento, já vai ser a partir dos anos 60, que as mulheres se organizam nas comunidades eclesiais de base. A Igreja Católica teve o seu papel também importante. A coisa que mais me admira na doutrina espírita é que ela não diz esta é a certa, esta é a certa, ou esta não é. Todas as religiões têm o seu papel fundamental no adiantamento e no progresso do ser humano. Então isto me encanta, né? E conhecer a doutrina espírita me respondeu muitas coisas, muitas inquietações, me deu muitas respostas não respondidas, e que hoje eu sou muito feliz por isso. Então o trabalho da mulher, diz André Luiz, olha só que coisa maravilhosa que André Luiz diz: o trabalho da mulher é sempre a missão do amor, estender-se ao infinito. Que coisa linda! Então que a gente possa, cada mulher aqui,
e o seu companheiro, sua companheira, refletir sobre o seu papel na sua casa, no seu trabalho, na comunidade onde vive. Será que de fato eu estou contribuindo, eu estou educando os meus filhos conforme os preceitos e a cultura dominante, que o homem é para não chorar, o homem não é para fazer atividade doméstica, ou estou educando o homem para uma renovação, uma compreensão de que nós somos seres, somos espíritos encarnados, somos almas, somos filhos de Deus e não merecemos que a violência, a atrocidade e a subordinação que muito homem faz à mulher é grande. É claro que o inverso também existe, ou seja, qual o inverso? A mulher também subordina o homem muitas vezes, mas assim, a maioria dos casos de violências, de morte, que assassinam mulheres demais, por vários motivos, a gente precisa construir uma sociedade diferente, onde essa ideia de que o homem e a mulher são iguais, filhos de Deus e que merecem o respeito, a atenção, que precisam crescer juntos, um ao lado do outro, contribuindo para uma vida mais feliz. Então, quero agradecer a oportunidade, um abraço amoroso e afetuoso em cada um e até a próxima.